Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse, meus irmãos, em Romanos 12, o versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 12, 2. Amém? Estou vendo alguém procurando ainda, eu vou esperar mais um pouquinho. Romanos 12, versículo 2. O único versículo. Quem achou diz amém, irmãos. Quem não achou, vai procurando, em nome de Jesus, que tu acha. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra versão fala também assim: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra. Tua palavra genuína, Senhor Deus, ó Pai, que vai ser ministrada conforme a Tua vontade, ó Pai. Eu te peço que o Senhor abra agora todos os entendimentos, Pai, todos os ouvidos, que as mentes, ó Pai, venham estar abertas, Senhor, e sensível para ouvir a Tua palavra, que os corações, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha amolecer, que eles venham entender, Senhor Deus, e que essa palavra venha germinar em cada coração. E que nesse momento também eu repreendo toda voz contrária, que não seja a voz do Espírito Santo, ó Pai. Eu te repreendo agora, Satanás, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, glorificando o nome do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, irmãos, quando Ele fala aqui, não se amoldem ao padrão desse mundo. E aí eu pedi ao Senhor um tema para essa mensagem. Eu digo, que tema eu tenho para essa mensagem mediante esse versículo? E o Senhor me deu dizendo, vivendo a cultura do céu. Vivendo um padrão do céu. Não o nosso padrão. Não o padrão que o mundo nos mostra. A própria palavra diz que a gente não vai se moldar a esse padrão, ao padrão desse mundo. Então, se não vamos moldar a esse padrão, então precisamos se moldar a outro padrão. E que padrão é esse? É o padrão do céu. É uma cultura que vem do céu. E existe um outro padrão para nós. O Senhor preparou algo para nós. A palavra nos mostra e nos diz para que a gente venha se distanciar desse padrão e viver um padrão novo. Um padrão, uma cultura que vem diretamente do céu. No reino de Deus, tudo é diferente do reino aqui da terra. É tudo diferente. A gente que estamos na terra, pensamos de uma forma. Se a gente tem um pensamento do céu, a gente pensa totalmente de outra forma. E Jesus estabeleceu uma cultura diferente. Enquanto estamos aqui, precisamos pensar como o Senhor pensa. Precisamos andar como o Senhor andou. Precisamos ver como o Senhor enxerga. Precisamos ouvir com o ouvido também sensível ao Espírito Santo. Ele nos ensinou a viver longe de valores e costumes dessa terra que não é normal. São costumes e valores que foi implantado nessa terra que para nós não convém. Precisamos entender que menos é mais. Precisamos entender que precisamos perdoar aquele que nos ofendeu. Precisamos entender que precisamos amar aquele que nos maltrata, aquele que nos apunhala por trás, aquele que fala de nós, aquele que não quer ver nós, aquele que quer o nosso mal. Esse é que precisamos amar. Precisamos amar.
Ele capacita os improváveis. Ele não vai pegar o que tem mais diploma, o que tem mais capacidade, o que se mostra ter mais habilidade. Não! É tudo, se a gente conseguir compreender, é tudo invertido do que a terra, do que esse mundo ele nos oferece. Quantos de nós não tentamos colocar um currículo de trabalho e quando chega lá, eu vou dar a oportunidade a esse que tem mais experiência? Quantos de nós não ficamos para trás por falta de experiência? Mas o Senhor, Ele te diz hoje nessa noite, Ele capacita aquele que se acha incapaz. E isso é a cultura do céu. E isso é a cultura do céu. E precisamos viver isso. Precisamos entender que primeiro é o reino de Deus. Primeiro é o reino. Precisamos entender isso. E precisamos entender também a priorizar a família. E isso é uma cultura que vem do céu. Ele não nos fez, irmãos, porque somos cristãos, Ele não nos fez melhores do que outros. Não, não é isso. Mas Ele nos fez diferente. Ele nos fez diferente. Eu tenho certeza que quando entramos em um local, quando estamos em um local que temos realmente a presença do Senhor, quando temos realmente o Senhor, quando o Espírito Santo ele faz morada na nossa vida, na nossa casa, é diferente. Aonde estamos, as pessoas vão enxergar para nós e vão olhar algo diferente. O que é que tem em você? Por que você está passando por essa situação e o teu sorriso está tão largo? Porque você não chora, porque você não murmura, porque você não fala mal, por quê? Aí você diz, porque eu vivo uma cultura diferente. Eu vivo uma cultura que vem do céu. E o Senhor me promete que em meio à circunstância, Ele me dará alegria. Se eu choro, sim eu choro, mas eu choro na presença dEle. É nos pés dEle. E não é vergonhoso chorar. Chore, irmãos. Chore, isso é maravilhoso. Precisamos colocar para fora. Mas, cuidado para quem você vai colocar para fora. Na dúvida, sempre vá no Senhor. Sempre vá aos pés da cruz. Então esse padrão, irmãos, precisamos entender que é do céu para a nossa vida. E quando somos alcançados por esse amor, que esse amor se chama Jesus Cristo. O nosso padrão é outro. Quem tem Jesus é diferente. O brilho é notório. O semblante é diferente. Como eu falei, mesmo em meio às circunstâncias. Em meio às circunstâncias, irmãos, eu até coloquei algo aqui, pode ser até engraçado. Nós não somos terráqueos. Somos usáqueos. Ceusáqueos. Eu achei lindo esse negócio. Eu sou ceusáqueos, não sou terráqueos não. Olha para aí. Meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Somos um povo que vamos morar no céu. Somos de lá. E de lá que o Senhor já preparou. Não é algo que Ele vai preparar quando a gente morrer, não. Ele já preparou. Ele só está esperando o momento certo de a trombeta tocar e Ele vir nos buscar. Ou talvez vai ter alguns que a trombeta vai tocar um pouquinho mais rápido, né? Mas, independente de agora ou depois, já tem algo preparado para nós. E é para lá que eu quero ir, irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Gálatas 1, versículo 3 e 4, diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus Pai. Irmão, você consegue entender que Jesus Cristo, Ele se entregou pelos nossos pecados para nos resgatar dessa terra. Dessa terra. Ele nos resgatou dessa terra. Não podemos nos esquecer que não somos desse mundo. Estamos de passagem, sim.
Estamos aqui e precisamos andar, precisamos comer, precisamos trabalhar, precisamos viver. Isso tem que ser. Precisamos ter cuidado para não viver esse sistema de valores. São sistemas que é colocado para nós. E é normal. Mas você precisa dizer um não quando for necessário. Já em algumas pregações eu falei o seguinte, irmãos. Não viva em base de propostas. Não viva. As propostas vão vir para mim e para você. Mas o Senhor, Ele tem um propósito para a tua vida e lembre-se disso. A proposta não pode te paralisar para onde você vai. Você tem um caminho a percorrer. Você tem uma reta, uma direção para percorrer. Mas no meio desse caminhar, vai vir as propostas para te paralisar. E as propostas, irmãos, não é coisas grandes. Às vezes são coisas pequenas. São detalhes que vamos tropeçar. Mas fica fixando o teu olhar para Cristo, que você não vai se distrair com as propostas da tua vida, para a tua vida, em nome de Jesus. O que temos feito para demonstrar para esse mundo que somos dele? Você tem demonstrado isso? Será que as pessoas que estão ao nosso redor têm visto essa demonstração dessa cultura do céu sobre nossa vida? Será que as pessoas têm enxergado algo novo sobre nossa vida? Irmãos, para viver a cultura do céu na terra, é preciso viver com a mente nas coisas do alto. A tua mente tem que estar diretamente lá. Quando a gente veio aqui para alugar esse espaço, a gente olhou, a gente pesquisou, mas no final de tudo a gente disse, não vamos dar respostas agora. Vamos primeiramente orar. Mesmo que o valor fosse bom ou ruim. Primeiramente, precisamos pedir autorização ao dono da obra. E é Jesus Cristo. E oramos. Convocamos aqueles que iniciaram junto ali. Oramos. E teve pessoas que chegaram e disseram, pastor, eu quero ofertar. E no meio disso tudo era muito mais fácil eu chegar e dizer, amém, me dá logo o dinheiro e vamos alugar amanhã. Mas não, tudo é direcionado pelo Espírito Santo. E eu disse para a irmã, irmã, ore ao Senhor. Se o Senhor te trazer paz no teu coração, você vai chegar para a gente e vai dizer, pastor, aquilo que eu disse que eu tenho, está aqui. E a irmã disse, mas pastor, eu tenho dinheiro. Eu digo, glória a Deus que você tem, irmã. Mas, ora ao Senhor, amanhã 10 horas a gente vai ter uma reunião. E até lá, Deus vai falar com você. Porque não é o que eu quero. Porque se fosse o que eu quero, eu ia dizer, toma a chave Pix. Mas não é o que eu quero. Essa obra ela não nasceu pelo meu querer. Ela nasceu pelo querer do Senhor. E eu disse, o Senhor é que vai falar. E quando eu acordei, irmãos, 9 horas, e eu peguei meu telefone, a irmã disse, estou em paz. O dinheiro está na sua conta ainda hoje. E aí, viemos aqui, falamos com o dono, e ele disse, o local é de vocês. Então, irmãos, tudo vai ser baseado no Senhor, consultando o Senhor. É por isso que a nossa mente precisa sempre estar nas coisas do alto, porque senão, irmãos, é muito fácil a gente receber já algo e já aceitar. E é bênção, e foi bênção de Deus. E hoje estamos aqui. Em Colossenses 3:1 fala assim, portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procure as coisas que são do alto. Cristo está sentado à direita.
de Deus. Viver a mente nas coisas do alto não significa ignorar a realidade, mas sim mudar as prioridades. Mudar as prioridades dos seus pensamentos. Isso que precisamos entender. Não ignorar a realidade, mas mudar as prioridades. É priorizar valores que não passam, como o que, irmãos? O amor, a justiça, a paz. E em vez de se deixar consumir apenas pelas preocupações diárias, mas exercite o amor, exercite a justiça, exercite a paz. Como cristão, sua vida está escondida com Cristo. Logo, sua forma de pensar deve refletir o que Ele é. Se batemos no peito e falamos, Cristo vive em mim, precisamos refletir o que Ele é. Não vista só uma camisa com a frase Cristo vive em mim, se você não exercer o amor de Cristo. As pessoas precisam não só enxergar, mas o que sai da nossa boca, o que sai do nosso olhar, o que sai. Então, em nome de Jesus, isso significa usar os princípios do reino para guiar suas escolhas diárias, as nossas escolhas diárias, desde o trabalho até os relacionamentos. Isso é em tudo. Em tudo precisamos. Em Mateus 6,33, na parte A, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Isso fala, como eu falei, sobre prioridades. É prioridades. Temos sim a lista de prioridades. Primeiro o Senhor. Primeiro o Senhor. Depois vem a tua família, que é o teu primeiro ministério. Tem a casa do Senhor, tem o teu trabalho. Precisamos comer, precisamos vestir. Mas se você não buscar primeiro as coisas de Deus, e buscar as coisas de Deus, irmãos, não é se afastar das outras coisas, é você saber o que é primeiro. Então, em nome de Jesus, busque isso, ocupe sua mente com as coisas do céu. Em Filipenses 4:8 fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É por isso que a sua mente precisa estar conectada ao Senhor, ao céu. E para viver essa cultura do céu, é preciso também viver com esperança em Jesus. Muitos falam aí, a esperança é a última que morre. Com Jesus, até o morto ressuscita. Então a nossa esperança é no Senhor. Não é na folha verde quando pega algo, não é na esperança naquele inseto, não. É no Senhor, a nossa esperança é nele. Viver com a esperança de Jesus não é um desejo positivo sobre o futuro, mas uma certeza convicta, baseada em quem ele é, no que ele já realizou. Em 1 Pedro 1,3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida viva e esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. É uma esperança viva. Não é uma esperança, não. É uma esperança viva, e a base da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Ela é a chamada de viva, porque não morre diante das circunstâncias difíceis. Ela se renova porque Jesus está vivo.
E a própria palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renova. Se ela se renova a cada manhã, porque cada manhã há uma esperança para nós. Há uma esperança. Então, quando você acorda, quando você abre os seus olhos, quando você respira, quando você se levanta, é a esperança do Senhor sobre a minha e tua vida. Ele diz: prossiga, ande, eu vou te dar a direção. A esperança tem que ser em mim, ele fala, o próprio Senhor. Viver essa esperança significa reconhecer que a esperança de Jesus em sua vida hoje é a garantia de um futuro glorioso com Deus. É uma garantia de um futuro glorioso com Deus. Irmãos, para viver uma cultura do céu aqui na terra, é preciso também ter fé na transformação. E nós acreditamos no Senhor que transforma. O Senhor que transforma pessoas. Ter fé na transformação é acreditar que em Deus o seu passado não define o teu futuro. O que você era ontem, talvez, não define o que você vai ser amanhã. Ele não define. Ele não define. Essa fé não é um sentimento vago, mas uma postura ativa de confiança nas promessas do Senhor. Quantos de nós não fomos surpreendidos por uma palavra? Quantos de nós não recebemos uma palavra de um profeta sobre a tua vida? Quantos de nós não sonhamos porque Deus te deu um sonho, mas porque estamos enterrando aquilo que o Senhor nos deu? Talvez você está aqui e você já participou de um ministério de louvor. Talvez você está e talvez já estava ali na situação do som, da mídia, das crianças. Talvez você foi um pregador. Talvez você era aquela irmão de oração. Um diácono que recepcionava, que ajudava. Um presbítero que dava glória a Deus e aleluia. Mas por algum motivo você deixou isso esfriar. Mas o Senhor, aquele que te prometeu e que lançou uma palavra sobre a tua vida, Ele é fiel para cumprir a promessa. Mas não deixe para trás. A promessa, irmãos, está ativa ainda. Basta você chegar e falar: Senhor, eu quero ativar essa promessa sobre a minha vida. Eu quero reativar. Eu não aceito palavras contrárias. Eu não aceito o que Satanás fala no meu ouvido. Eu não aceito. Você precisa declarar, abrindo a tua boca. Abrindo a tua boca para Satanás ouvir. E bem alto. Satanás, você não tem poder sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre o meu andar. Então, em nome de Jesus, é hora, irmãos, de fazer assim, arregaçar as mangas. A seara é grande. Poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Mas eu creio que essa igreja é uma igreja que vamos unidos arregaçar as mangas. Independente de se você é novo aqui ou se você já nos conhece há muito tempo. Isso não importa. Isso não importa. Somos um em Cristo. Isso basta. E isso é suficiente. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Dê o primeiro passo. A transformação exige atitude. Às vezes é difícil e é vergonhoso às vezes. Quem está aí, tanta gente, e quando o pastor chama você ir lá para frente, talvez aceitar Jesus pela primeira vez, talvez você renovar uma aliança, às vezes é vergonhoso. E eu compreendo vocês. Mas o Senhor diz: aquele que me confessa diante dos homens,
O Senhor disse que vai te confessar diante do Pai. Então, é necessário você realmente dar esse passo. E é um passo de atitude. Não adianta ter fé e ficar parado esperando que tudo mude. Sem esforço. É preciso um esforço. É preciso uma obediência. Aquele que escuta e obedece, receberá. Receberá. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5:17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. E ele fala: eis que faço coisas novas. Então, meu irmão, Deus quer fazer algo novo sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. E como falei, o teu passado, ele não tem mais poder sobre a tua vida. Deus enterrou o teu passado. O Senhor, ele não vai te lembrar do teu passado. Satanás, sim. Satanás, ele quer trazer o teu passado para que você vive uma vida de depressão, uma vida de ansiedade, uma vida de passos para trás. Parece que nada dá certo, as coisas não andam, o meu salário não dá certo, a minha casa não prospera, eu não consigo realizar nada, eu não paro em emprego certo, eu não consigo emprego certo. Parece que tudo está dando errado, irmãos. Mas porque é Satanás que fica colocando isso na tua mente. Mas hoje, você vai adotar uma cultura diferente. É a cultura do céu, dizendo a ele: Satanás, você não pode sobre a minha vida. Não pode sobre a minha vida. E para viver essa cultura do céu aqui na terra, é preciso o quê, irmãos? Multiplicar e não diminuir. Multiplique e não diminua. Essa é a essência do reino de Deus. Ele não apenas soma, ele multiplica. E o que colocamos em suas mãos? Viver sobre essa mentalidade transforma escassez em abundância. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29, do 4 ao 7, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, multipliquem e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então a palavra de Deus diz: multipliquem, estejam juntos, não só, chamem, peguem nas mãos. Se é para orar, chama o teu irmão. Se é para comer, chama o teu irmão. Se é para dividir, divide com o teu irmão. Então, em nome de Jesus, esse versículo não fala apenas de uma realidade física, mas também espiritual. Enquanto estamos aqui de passagem, vamos trazer a beleza do reino para todos o ambiente que estamos. Essa cultura tem que vir do céu. Multiplique conhecimento, irmãos. Se você sabe, ensine aquele que não sabe. Irmãos, eu tenho, agora dia 4 de fevereiro, fizemos o 3º ano de pastores. Irmãos, todos os dias eu estou aprendendo. E eu tenho pessoas que eu procuro conhecimento, que eu peço apoio, pergunto, é numa decisão, é em qualquer coisa. Aqui tem pastores que hoje está aqui também nos auxiliando. Não é porque eu sou o teu título de pastor que eu não posso aprender com você, irmão. É uma via assim, ó, que vai e vem. Não sou melhor do que vocês, jamais. O Senhor não enxerga porque eu sou pastor, eu sou mais do que você. Não.
precisamos ser obedientes ao Senhor. Então, em nome de Jesus, multiplique, não guarde o que você sabe, ensine aos outros. Multiplique amor. Onde houver falta de afeto, coloque o seu e você verá o ambiente mudar. Multiplique recursos. Sim, irmãos, às vezes é tão difícil a gente falar de dinheiro. E talvez nós, na situação que estamos hoje, poderia ser muito fácil eu chegar aqui, vamos fazer uma campanha. Agora, quem dá tanto? Quem dá tanto? Não é sobre isso, mas precisamos entender que precisamos multiplicar esse recurso para a obra do Senhor. Porque hoje, se tem pessoas aqui nessa casa, é porque alguém multiplicou e foi generoso para que essas cadeiras estivessem aqui, para que esse som estivesse aqui, para que tudo estivesse funcionando. Precisou de pessoas generosas como eu e você. Então é necessário multiplicar os nossos recursos. Use os seus dons, irmãos, e finanças para abençoar projetos e pessoas. Ora ao Senhor. O Senhor vai dar paz ao teu coração. Mas eu não sei ainda como é. Eu sou obrigado a dar o meu dízimo, pastor, porque colocaram na minha mente que eu sou obrigado. Irmãos, o Senhor não nos obriga a nada, mas quando somos obedientes ao Senhor, na verdade, devolvemos ao Senhor tudo aquilo que Ele nos dá. E a palavra de Deus diz que Ele orienta a nos devolver 10% de tudo aquilo do suor do nosso trabalho. E ofertar com alegria. Com alegria. Então, meus irmãos, que não venhamos ter a mão mirrada para a obra do Senhor. Precisamos realmente ser liberal para ofertar na casa. Ninguém vai exigir algo que você não tenha. Mas o Senhor, Ele vai florescer isso no teu coração. Em nome de Jesus. Então, multiplique também os teus recursos e você será abençoado. Em Filipenses 2, do 14 ao 16, eu já convido o Ministério de Louvor a estar aqui. A palavra do Senhor diz assim, Filipenses 2, do 14 ao 16. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E eu queria já convidar a vocês a ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. E para concluir essa mensagem, meus queridos, eu queria falar mais algo. Precisamos viver com a cabeça no céu, focados na eternidade, mas com os pés na terra, cumprindo nossa responsabilidade de transformar o mundo ao nosso redor, sem sermos influenciados pelo sistema mundano. Eu vou repetir para que você entenda novamente. Precisamos viver com a cabeça no céu, focado na eternidade, mas com os pés na terra, cumprindo nossa responsabilidade de transformar o mundo ao nosso redor, sem sermos influenciados pelo sistema mundano. Em 2 Coríntios 5:18 fala assim o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério da
reconciliação. Eu não sei se você está aqui hoje, meu irmão, e precisa se reconciliar com o Senhor. Precisa fazer uma aliança com Cristo. Precisa voltar a viver uma cultura do céu. E não estamos aqui para te condenar, não estamos aqui para te apontar. Essa palavra é para te mostrar que você precisa ativar essa aliança com o Senhor. Se olhamos para uma aliança, irmãos, essa aliança ela não tem início, meio e nem fim. Ela é infinita. E é essa aliança que o Senhor quer fazer com você. Viver a cultura do céu é trazer a eternidade para o agora. É transformar o ambiente ao teu redor através do amor, da honra e da esperança que você carrega. Somos um povo do amor, da fé e da honra. Somos um povo do céu, irmãos. E eu queria